Tudo beleza? Estou aqui para falar para vocês sobre blocos retangulares. Só que é claro que antes de eu começar a falar sobre blocos retangulares, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, faz sua inscrição para poder acompanhar as atualizações que eu faço semanalmente no meu canal. E se durante o vídeo você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para você com o maior prazer. Então, vamos começar aqui. Então, blocos retangulares. Pessoal, trouxe aqui uma caixa, tá? Para mostrar para vocês como blocos retangulares é muito comum no nosso dia a dia. Então, qualquer caixa de papelão, é bem provável que o seu formato tenha a forma de um bloco retangular. Bloco retangular pode ser também chamado de paralelepípedo. Quando a gente fala em bloco retangular, a gente está falando de um sólido geométrico tridimensional, porque ele tem 3 dimensões. E quais são essas 3 dimensões? Tem um comprimento, ele tem a largura e ele tem a altura. Então, o bloco retangular é considerado um sólido geométrico tridimensional. Mas algumas coisas que eu preciso falar para vocês sobre blocos retangulares, porque são conceitos básicos necessários que precisamos ter quando a gente trabalha com um bloco retangular. Quais são esses conceitos básicos que a gente precisa saber? Um bloco retangular, pessoal, ele é considerado um poliedro. Bom, por que um poliedro? Porque ele é formado por figuras planas. O que mais que eu preciso saber do bloco retangular? Que suas bases e faces laterais são retângulos ou quadrado. Então aqui, ó, retângulos. Né? Deixa eu grifar aqui, ó. São retângulos ou parte de cima desse aqui, ó, quadrados. Então, um bloco retangular é formado por retângulos ou quadrados. E se tiver triângulo, senhor? Aí já é um outro sólido geométrico, que nós podemos ver num outro vídeo. Legal? E terceira e último item básico de um bloco retangular, que suas faces laterais são perpendiculares à base. Então, as faces laterais do lado do sólido geométrico, então aqui é do lado do bloco retangular, essas faces laterais, elas formam 90 graus com a base. Perpendicular quer dizer 90 graus. E esses são os três conceitos básicos de um bloco retangular. Daí, pessoal, o que eu consigo fazer de um bloco retangular é calcular o seu volume. Quando a gente fala em volume, eu tenho duas situações na qual o volume pode se encaixar. Tá? Primeiro, como o volume pode ser o espaço ocupado por aquele bloco retangular. Então, por exemplo, se eu pego essa caixa aqui e coloco em cima de um armário, ela está ocupando um espaço naquele armário. Então, é considerado volume. Está ocupando um determinado espaço no espaço. E a outra é a capacidade. A capacidade é o volume que cabe aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero pegar essa caixa aqui, eu quero encher ela de areia. Então eu vou calcular o volume de areia que cabe aqui. Quero encher de água, eu vou calcular o volume de água que cabe aqui dentro. Então, são
essas duas ideias que a gente tem para volume. Primeiro, é de ocupação do espaço. E segundo, é de capacidade, que é o que cabe dentro daquele bloco retangular. E para calcular o volume de um bloco retangular, pessoal, é super simples. Por quê? Eu preciso ter as três dimensões desse bloco retangular. Eu preciso ter o comprimento, a largura e a altura. Se eu tiver essas três informações, é possível eu calcular o volume. Como, professor? O volume vai ser o produto das três dimensões. O produto das três dimensões, ou seja, a multiplicação entre as dimensões. Então, para calcular o volume, eu tenho que o volume vai ser o produto das três dimensões. Produto das três dimensões. Acompanhe agora comigo, pessoal, alguns exemplos de aplicação do volume de um bloco retangular. Qual é o volume de concreto necessário para construir uma laje de 20 centímetros de espessura em uma sala de 3 metros por 4? Bom, então a primeira coisa aqui, eu vou esquematizar essa laje aí, tá? Então, o volume de concreto. Então, ó, pessoal, é um bloco retangular. Por quê? Porque, olha só, ela tem a altura e a sala é 3 por 4. Ou 4 por 3, como preferir, tá bom? Então, ou seja, então eu tenho comprimento, eu tenho largura e tenho a espessura. Eu tenho a altura. Então, eu tenho um bloco retangular, nesse caso. Então, vou representar aqui a laje, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó. A sala tem 3 por 4, né? Ou 4 por 3, como preferir. Vou colocar aqui 3 metros por 4 metros. E ela tem uma espessura aqui. Olha só. Ela tem uma espessura de 20 centímetros. Então esse é o esquema da minha laje. Comprimento, largura e altura. Ou seja, então tem um bloco retangular aí. Né? Então tem uma laje que tem o formato de um bloco retangular. E eu quero o volume. Então o que a gente sabe sobre o volume de um bloco retangular? Que o volume é o produto das três dimensões. É o produto do comprimento, largura e altura. Então é só eu multiplicar essas três dimensões. Só que tem que tomar cuidado com o seguinte, pessoal. Comprimento e largura está em metro. E a espessura está em centímetro. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é transformar isso aqui em metro. Então, 20 centímetros corresponde a 0,2 metros. 20 dividido por 100, 0,2. Senhor, por que dividido por 100? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, 20 dividido por 100 vai dar 2 metros. Feito isso, eu consigo calcular o volume. Então, vamos lá. O volume vai ser 3 vezes 4 vezes 0,2. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 2,4 metros cúbicos. Então, esse vai ser o volume de concreto necessário para construir essa laje. O volume é sempre centímetros cúbicos, metros cúbicos ou quilômetros cúbicos. Por quê, senhor? Porque são três dimensões. Se é uma dimensão só, por exemplo, se é só comprimento, é metro. É centímetro, metro ou quilômetro. Se são duas dimensões, é centímetro quadrado, metro quadrado ou quilômetro quadrado. E se são três dimensões, centímetros cúbicos, metros cúbicos ou quilômetros cúbicos. Tá bom?
Anotem aí para não esquecer. Mais um exemplo de aplicação do volume de um bloco retangular. Qual é a quantidade máxima de água em litros? Deixei até grifado aqui, que eu já vou falar para vocês o porquê. Que a piscina representada pode conter. Então, tenho aqui uma piscina. E essa piscina tem a forma de um bloco retangular. Só como que você tem certeza que é um bloco retangular? Bom, pelo formato, né, que observando é muito fácil de a gente perceber que é um bloco retangular, né? E também porque ela tem as três dimensões, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. No caso é comprimento, largura e a profundidade da piscina. Então, se eu quero saber a quantidade máxima de água em litros, é o volume que eu quero saber. Então, o que a gente sabe para calcular o volume? Na verdade, não é o que a gente sabe. Como que eu faço para calcular o volume de um bloco retangular? O volume é o produto das três dimensões. Então, eu tenho aqui, ó, 12 vezes 7 vezes 2,7. O volume é o produto das três dimensões. Então, vem comigo aqui. O volume, calculando 12 vezes 7 vezes 2,7, vai dar 226,8 metros cúbicos. Só que a pergunta, pessoal, eu quero em litros. Aí é que vai uma informação importantíssima para vocês quando a gente trabalha com o volume. Pessoal, marquem e anotem. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá bom? 1 metro cúbico cabe em 1000 litros. Outra informação, não peguem no exercício, mas anotem aí, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Se você quer saber quanto de água você gasta por mês aí na sua casa, pegue sua conta de água e verifique o consumo. O consumo vai estar medido em metro cúbico. Para você transformar em litros, para você saber quantos litros de água você gasta por mês, pegue o seu consumo, que está em metro cúbico, e multiplique por 1000. Isso vai te dar o consumo de água que você faz por mês. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, se eu quero em litros, eu multiplico por 1000. Por que por 1000? Porque 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, o volume vai ser 226,8 vezes 1000. Que vai ser igual a 226.800 litros. Essa vai ser a quantidade de água necessária para encher a piscina até a boca. A quantidade máxima, né, pessoal? Então, é como se a piscina estivesse completamente cheia de água. E para nós encerrarmos, uma caixa de 1 litro é um bloco retangular de bases quadradas. Sabendo que as bases têm lado 5 centímetros, quais as dimensões das faces laterais? Então, eu tenho um bloco retangular. De bases quadradas. Então, vamos construir isso, né? Então, vamos lá. A base é quadrada. Então, aqui eu vou fazer um quadrado. Vou usar a parte de cima para ficar mais fácil, tá bom?
base é quadrada. E aí eu tenho um bloco retangular aqui, ó. Então, esse vai ser o esquema do meu bloco retangular. As bases têm lado 5 centímetros. Então aqui, 5 centímetros, 5 centímetros. Quais as dimensões das faces laterais? Eu quero saber a dimensão da face lateral. Então aqui, ó. Então eu quero saber as dimensões desse retângulo. Por que o retângulo da frente, senhor? Porque todos os retângulos são iguais. É 5 por alguma medida, que eu não sei qual é, então eu vou chamar de x. 5 por x, 5 por x. Então eu tenho 4 faces laterais, em que a base é 5 e a altura é x, que eu não sei. E esse é o meu objetivo do problema. Porque, como ele quer as dimensões das faces laterais, uma dimensão eu tenho, que é 5. Falta a outra, que é a altura desse bloco retangular. E como que eu vou fazer para descobrir isso? Vou usar as informações que eu tenho no problema. Ele falou que a caixa é de 1 litro. Olha o volume aí, ó. O volume é igual a 1 litro. Ou seja, se o volume é 1 litro, eu conheço o volume. Então isso significa que se eu multiplicar o comprimento, a largura e a altura da caixa, vai dar 1 litro. Só que eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque o volume está em litro e a medida está em centímetros. Portanto, aquilo que eu falei no exemplo anterior, aquela informação que eu dei para vocês. 1 litro corresponde a 1000 ml. E cada ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Então eu tenho 1000 centímetros cúbicos. Então 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. 1 litro é 1000 ml. Cada ml tem 1 centímetro cúbico. Não esqueçam disso, tá? Ó, 1 ml tem 1 centímetro cúbico. Então o volume é 1000 centímetros cúbicos. E aí eu posso desenvolver o meu problema. Se eu multiplico as 3 dimensões, comprimento, largura e altura, então eu multiplico aqui, ó, 5 vezes 5 vezes x é igual ao volume. Se o volume é igual ao produto das 3 dimensões, as 3 dimensões, o produto das 3 dimensões é igual ao volume. E agora ficou fácil, vamos resolver essa equação. 25x igual a 1000. O 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser igual a 1000 dividido por 25 é igual a 40 centímetros. Então, a altura é igual a 40 centímetros. Agora eu posso responder o meu problema. Vamos fazer aqui. As dimensões das faces laterais são 5 centímetros por 40. 5 por 40. Beleza? Bacana, pessoal? Gostou? Deixa aquele like aí. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários
que o professor responde com o maior prazer. E para dar uma moral aqui para o professor, se você não é inscrito, se inscreve para acompanhar as atualizações que eu faço no meu canal semanalmente. Portanto, valeu galera, espero vocês no próximo vídeo. Até mais.